Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre Gênesis, o resumo de toda a Bíblia. Antes de começar, queridos irmãos, curtam o vídeo agora. E quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal, tá certo? A hora que quiserem, já podem compartilhar o vídeo, tá? E se quiser comentar algo no comentário, fique à vontade, tá bom? Então vamos fazer uma oração agora para começar. Queridos amados, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco neste momento, que mais uma vez ele tome esse mensageiro e possa falar através de minha boca, que eu seja apenas o seu instrumento, que ele possa iluminar todas as pessoas que estiverem me ouvindo, para que elas possam aprender, compreender e pôr em prática em suas vidas a verdade. E que ele ilumine a mim também, para que eu também possa aprender e pôr em prática na minha vida as verdades também apresentadas. Que assim seja, meu Deus. Que os três maiores pessoas do mundo estejam conosco, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando a gente olha para Gênesis, nós temos praticamente tudo o que nós precisamos fazer e seguir para ter uma vida feliz, uma vida com saúde, uma vida mais calma, mais tranquila. Por exemplo, está em Gênesis o exemplo do casamento correto, né? Primeiro, entre um homem e uma mulher. Nós temos o exemplo de Adão e Eva, depois nós temos o exemplo de Isaac e Rebeca, né? Mostra também ali um exemplo de como casamento, né? O casamento de Abraão com Sara, que mesmo Sara sendo estéril, não tendo dado filhos a Abraão até a sua velhice, ambos eram felizes nos seus casamentos, né? Eles se amavam, Abraão nunca quis tomar outra mulher, respeitava muito a Sara, mesmo ela não ter dado filho para ele, né? E pela regra da época, ele poderia ter feito isso. Mas Abraão não quis. Abraão não quis tomar outra mulher. Ele aceitou Sara não ter filhos. E isso também é um exemplo para nós. Nós temos um exemplo também do que nós devemos comer. O que Deus orientou que Adão e Eva comessem no paraíso? Frutas, verduras e legumes, tudo que tivesse na natureza. Só não poderia comer da árvore do fruto do bem e do mal. Né? Então, queridos irmãos, ali nós temos também a alimentação correta para nós. Nós temos ali qual é o combustível correto para a nossa máquina. Tá certo? Está ali em Gênesis também. Também está em Gênesis o início da guarda do sábado, já que Deus santificou e abençoou o sétimo dia, o sábado, como um dia sagrado, já lá no sétimo dia do mundo, né? Teve o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No sexto dia ele criou o ser humano, no sétimo dia ele descansa e santifica o sábado. Então, também está lá em Gênesis, né? Então, ali também em Gênesis tem uma demonstração das consequências de quando o ser humano não segue as orientações divinas, né? Você vai lá e percebe o quê? Que Adão, que, que quando Adão não seguiu, ele caiu em pecado e perdeu a vida eterna, né? Perdeu o paraíso, o Éden. Aí, quando você olha o, o, o Abel que matou Caim, e você vê o que aconteceu. Não, Caim que matou Abel, e ele montou uma cidade e não precisava de Deus para nada, e o nome da cidade do filho dele, Enoque. E você viu que a cidade se perdeu a tal maneira que Deus foi obrigado a destruí-los no dilúvio. Depois você vê no Gênesis também as consequências da maneira errada de se enxergar a sexualidade, a ponto de se entregar lá Sodoma e Gomorra a sexos homossexuais, e Deus foi obrigado a destruir Sodoma e Gomorra. Então tudo isso você vê na Bíblia, em Gênesis, né?
Então você vê exemplos de fé, como o exemplo de Abraão, que mesmo tendo uma mulher estéril, ele foi praticamente até o fim sem tomar outra mulher. Ele só se deita com Agar de tanto Sara insistir que ele se deitasse com Agar, porque ela era estéril e ela tinha entrado na menopausa, ela não podia mais ter filhos. E aí, ela então fala para Abraão e implora que ele se deite com Agar, para tirar dela essa vergonha de não ter filho. Naquela época, para uma mulher era vergonhoso não ter filhos, né? Então, Abraão acaba se deitando com Agar por insistência de Sara. Mas como falou na novela, Abraão fala que ele se sentiu um boi lá, um cabrito posto lá para servir de procriar, para procriar, né? E ele nunca mais teve nada com Agar. Só até ela engravidar. Engravidou e não tem mais nada com ela. Você vê que as consequências desse erro de Abraão foi que ele teve que expulsar Agar e seu filho Ismael do acampamento, depois que Isaac nasceu. Você entende, queridos irmãos? Então, nós precisamos entender o quê? Que Deus, ele nos deixou o Gênesis como um exemplo de muitas coisas, né? Nós temos muitos exemplos. O exemplo de fé de José, por exemplo, né, que mesmo tendo sido vendido como escravo pelos irmãos, né, feito escravo pelos irmãos, né, foi vendido como escravo, ter ido parar lá no Egito, sido acusado no Egito levianamente de ter tentado estuprar a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, que era general egípcio, né? Sido preso lá numa prisão egípcia, ele não deixou de temer a Deus. Ele poderia ter tentado fugir do Egito, né? Porque ele estava na prisão, mas ele ficava solto limpando a prisão, não tinha guarda lá, eles confiavam nele. Então ele administrava lá a prisão, limpava, ele poderia ter tentado fugir, né? Mas ele preferiu confiar em Deus, porque se acontecesse era da vontade de Deus. Então ele confiou que se não fosse da vontade de Deus, ninguém ia matá-lo. Ele não fugiu do Egito, ele poderia. Não ia ser fácil, porque a Egito era, na época, o reino onde ele estava, né, que era a capital, era fechado. Era tudo murada em volta, né? Que antigamente as cidades eram assim, só tinha um portão para entrar na cidade. Então, não era qualquer um que entrava ou saía da cidade, os muros eram altos, né? E no portão sempre tinha os guardas, lá 2, 3 guardas que ficavam lá. Então ele não iria sair tão fácil da cidade. Ele teria que se disfarçar, ele precisaria de roupa, entendeu? Então, para ele sair da cadeia, ele ia para onde? Ele não tinha ninguém lá. Ele não conhecia ninguém, a não ser o próprio Potifar, que não iria ajudá-lo, porque foi o próprio Potifar que mandou prender ele, né? Quando a mulher dele acusou José de ter tentado estuprá-lo. Então, ele ia fazer o quê? Ele ia para onde? Onde é que ele ia conseguir roupa para se disfarçar, né? Para onde que ele iria? Então José ficou. E você vê que ele foi recompensado, que ele acaba sendo tirado da prisão e virou governador do Egito, ficando abaixo somente do faraó. Você entendeu, meus irmãos? Então a gente vê o quê? Que Deus abençoa quem se torna fiel, confia nele. Então o livro de Gênesis ele nos dá tantos ensinamentos, um bom relacionamento, né? A obediência de Isaac a seu pai. Isaac, quando percebeu que o pai ia sacrificá-lo, poderia ter fugido. Ele não precisava se submeter àquilo, ele poderia também ter fugido. Mas Isaac não fugiu, ele mostrou um exemplo de temência ao pai. Se o pai ia sacrificado por ordem de Deus, ele não fugiu, ele obedeceu às instruções do pai, né? Então você vê ali o exemplo de amor de Isaac, o exemplo de fé de Abraão, que é sacrificar o próprio filho para Deus. Então, o livro de Gênesis se torna tantos exemplos para nós que ele é um resumo de tudo que a Bíblia vem falando, né? Então não matarás, está lá, né? Não adorar outras imagens, está lá também no Gênesis. Você vê que Abraão não deixou que tomasse uma mulher para Isaac lá onde ele estava morando, que eram os cananeus, por quê? Porque eles estavam corrompidos, eles eram idólatras. Então, para que Isaac não abandonasse a Deus e se voltasse para os deuses lá dos
cananeus, ele mandou que fosse buscar lá em Arã, Padarã, na sua parentela, uma mulher para Isaac. Claro que os parentes de Abraão que ficaram em Padarã, eles também adoravam imagens, né? Até porque quem ficou lá foi o irmão de Abraão, né? Irmão mais novo, Naor, e Naor era idólatra, porque ele era filho de uma mulher que era sacerdotisa, né, em Ur, então, né, ele era idólatra. Né? Na novela, inclusive, Gênesis, ele vendia até estatuetas de deuses. Depois, quando o pai deles morre, ele vai para Padarã, sai de Ur para Padarã, onde ele começa a viver lá, já que o pai dele era praticamente o dono da cidade. Que ele chegou lá, era só o vilarejo, não tinha nem nome, e aí o pai dele, em homenagem ao irmão de Abraão, que foi morto ainda jovem, o Arã, colocou que era o pai de Ló, né? Colocou o nome da cidade de Arã, né? Ficou Padarã. E aí, o pai dele tava morreu e Naor foi para lá. Então, a parentela era descendente de Naor. Rebeca, ela era neta de Naor, né? Ela era filha de Quemuel, que era filho de Naor, né? Ela era irmã de Labão, os dois filhos de Quemuel. Então, eles eram idólatras, eles não tinham fé em Deus assim. Mas Rebeca tinha fé em Deus, né? E Deus a levou para viver ao lado de Isaac. Então, aí você vê o respeito de um pelo outro, a relação de, de Abraão com Sara, depois de Isaac com Rebeca, ainda mais amorosa, né? Os dois vivendo muito bem lado a lado, né? Mesmo Isaac já estando cego, ele estava muito bem lá com Rebeca, entendeu? Então, o segredo da boa relação é o respeito. Então, se você falar, casamento é idiota aqui em casa, não tem que casar nada, tem que ver só namorando. Queridos irmãos, se Deus estimulou o casamento, não pode ser uma coisa ruim. Você falar que um casamento é ruim, casar é ruim, você está falando que Deus criou algo ruim, porque foi Deus quem fez, inclusive, o primeiro casamento de Adão e Eva. Né? Também fala isso em Gênesis. Tá? O que acontece é que o ser humano não entende que o casamento ele tem que respeitar o seu cônjuge. Ele não compreende que a vida de casado não é a vida de solteiro. Ele não pode fazer na casa o que ele bem entende como se ele fosse o dono da casa e o outro nada. Você entendeu? O casamento tem que ter um respeito mútuo de ambos os lados. Então o homem respeita a mulher respeita o homem. Acabou. Agora, se quiser cada um viver para o seu lado sem respeito, o casamento não vai para frente mesmo. Entendeu? Então, o mundo fala, não, eu quero ver, assistir um jogo. Ela não fala, não, eu quero dormir, mas eu quero ver o jogo. Gente, custa, você quer ver o jogo? Vai na sala ver o jogo, deixa tua mulher dormir. No outro dia tem jogo. Você, mulher, agora vai dormir no outro quarto, se estiver na casa, e deixa ele assistir o jogo no quarto. Um dia o outro. Por que tem que ser só para um lado? Por que a pessoa não tem direitos? É essa situação. A pessoa quer viver como solteiro e de casado. Tem que entender que quando há um casamento é uma só carne. Então tem que aprender a conviver um com o outro, um se sacrificar pelo outro. Que era o que Rebeca fazia com Isaac. Entendeu? Então, queridos irmãos, tudo que estou te falando para vocês está em Gênesis. Né? Todos os exemplos que Jesus deu quando ele esteve aqui encarnado, tudo está relacionado ao livro de Gênesis. Ele cumpriu as leis. Ele, ele não matou, ele não roubou, ele só não teve um relacionamento com uma mulher porque não era para isso que ele veio. Né? Ele foi temente a Deus, ele guardou o sábado, entendeu? Até porque se Jesus tivesse falhado em qualquer lei, ele não poderia ser sacrifício, porque ele ia precisar também de um Salvador. Então, queridos irmãos, a maior parte dos exemplos que nós precisamos está em Gênesis. Se você compreender Gênesis e seguir as orientações de Gênesis, você praticamente está seguindo a Bíblia inteira. Porque tudo o que fala na Bíblia tem a ver com Gênesis. Tá? Tudo tem a ver. Deus entregou a tabuleta dos 10 mandamentos, entregou as leis para Moisés no Éden. No Éden, não, no deserto. Por quê? Porque antes de Moisés não sabiam ler. O ser humano não sabia ler. Entendeu? Então, Moisés foi o primeiro homem temente a Deus que sabia ler.
Então coube a ele escrever as coisas. Então ele escreveu o Gênesis, ele escreveu o Êxodo, escreveu as leis, mas elas estavam valendo, elas só não estavam escritas. Por quê? Porque no início, Deus falava as leis para Adão e para Eva. Quando eles caem em pecado, Deus deixou as leis para eles, eles sabiam as leis. Então eles tinham que seguir. A partir de Moisés para frente lá do Éden, as leis estavam escritas. Então eles tinham a chance de ler essas leis de vez em quando. Era lida para os povos essas leis todo ano. Algumas vezes por ano era lida aquelas leis, né? E hoje em dia nós temos um exemplar dela para a gente, ou no celular, ou físico. Nós podemos ter vários exemplares dela. Então, mas já estava lá. O livro de Gênesis, ele mostra algo que sem ele a Bíblia inteira fica desvalorizada. É por isso que muitos estão tentando desvalorizar o Gênesis. Está falando que não é literal. Para quê? Para desvalorizar. Porque o inimigo sabe que se o Gênesis for desmoralizado, for desliteralizado, né? Falar que não era real, que era só uma coisa fictícia, o que vai acontecer? A Bíblia inteira vai ser desacreditada. O sacrifício de Jesus se torna em vão. Entendeu? Por que Jesus veio para morrer na cruz? Porque o ser humano caiu em pecado. Porque Adão e Eva comeram da árvore do bem e do mal. Né? Aí tem pessoas que falam, mas Deus não é um mago, um coisa para pegar a varinha de condão e nasceu o sol, nasceu a lua, nasceu a terra, nasceu os animais. Não, nós não sabemos como é que ele fez. A Bíblia não revela. Ele pode ter feito o boneco de barro dos animais também, a Bíblia não revela. Mas a Bíblia revela como o ser humano foi feito. Ele pegou um boneco de barro, fez um boneco e assoprou nas narinas do boneco. E o boneco virou um ser vivente, uma alma vivente. Então você vê tudo ali. Ali o início tem todas as orientações, né? Então se você usa o Gênesis e aplica as leis de Moisés no Gênesis, você vê que está tudo dentro do que você precisa seguir. Então o resto da Bíblia é exemplos e mais exemplos só do que está sendo dito ali. Entendeu? Então, mostra quando Israel vai idolatrar, eles começam a ser atacados. Quando Israel se volta para Deus, eles são vitoriosos. Então, é o exemplo que ele está dando. Por que Israel, o reino de Israel foi destruído? Ficou só o reino de Judá. Foi caindo em pecado, o reino de Judá também. Mas Deus não destruiu Judá, assim como destruiu Israel, por temência por amor a Davi, ao rei Davi. E foi correto com Deus. Né? Mas Judá virou cativa. Né? Nunca mais virou um reino. Né? Até hoje, Israel, que é o reino de Judá, hoje em dia que chamam de Israel, até hoje, eles não são considerados bem um país, fala o Estado de Israel. Né? Entendeu? Por quê? Né? Porque caiu em pecado. Entendeu? Você vê que o rei Acabe, até com Jezabel, uma sacerdotisa, uma fenícia, sacerdotisa de Aserá lá, ele casa com essa mulher. A mulher era um monstro, né? Era o demônio em pessoa. Fala que a pessoa quando tá com o espírito demoníaco fala que é o espírito de Jezabel. Ele casa com essa mulher, né? Entende, queridos irmãos? Então, você vê que ela era tão ruim, que Deus não deu direito a ela de ser enterrada, né? Ela foi jogada do alto do prédio e caiu lá no chão. E os cachorros comeram ela morta lá no chão. Sobrou só os pés e as mãos dela. O resto os cachorros comeram. Entendeu? Ela é tão ruim que não teve o direito de ser enterrada. Tá certo? Então, queridos irmãos, e o cara casou com uma mulher como essa. Só poderia afundar mais ainda o reino de Israel. Né? Perseguiram profetas. Então, tudo que está sendo ensinado na Bíblia é para a gente pregar o amor, é para a gente fazer o bem ao próximo, para a gente agir com misericórdia, amparar que é necessitado. É só isso. Entende? Mais nada. É só isso, queridos irmãos. Tá certo?
É assim que é a vida, queridos irmãos. Vamos servir a Deus, vamos seguir os exemplos do Gênesis, nós só temos a ganhar, tá certo? Falar, ah, não, eu sou carnívoro, não pode de comer carne. Se você entender que você só vai ganhar saúde e vai ter um risco a menos de ter câncer, por exemplo, se você abrir mão de comer a carne, você para. Claro, se você vai entrar na alimentação vegetariana, como nós estamos acostumados a comer carne, nós precisamos passar no nutricionista, ele vai preparar uma alimentação correta para a gente. Porque não adianta a gente comer só legumes, verduras, porque tem que ter a coisa certa. Cada verdura, cada legume tem uma substância. Então, por exemplo, eu preciso da proteína, mas não é qualquer verdura que tem proteína. Quem tem proteína é a soja, não sei se a couve, sei que alguns têm proteína, mas não todos. Então nós temos que entender o que a gente pode colocar no lugar da proteína, no lugar da carne, entendeu? Senão você acaba ficando doente por falta de proteína, entendeu? Então precisa fazer um acompanhamento uma nutróloga, né? Nutricionista. Tem que fazer esse acompanhamento. Mas é a alimentação mais saudável, cientificamente comprovada. Foi feito com duas gêmeas com saúde praticamente iguais. Uma comendo de tudo, carne, lanche, um monte de coisa, e a outra comendo só fruta, verdura e legumes. A diferença de saúde de uma para outra foi gritante. Teve uma diferença muito grande, né? A que comia frutas, verduras, legumes está muito mais disposta. Você não vê no livro de Daniel, tem um exemplo dele próprio ali. Quando ele chega na Babilônia cativo, o, o rei Nabucodonosor, ele orienta que todos os cativos lá sábios sejam alimentados com a mesma comida dele, para que eles se tornassem fortes, para que eles pudessem orientar o rei, né, com as suas sabedorias. Mas Daniel falou com o chefe dos eunucos, né, e falou, não, permita que nós tomemos somente água e comemos frutas, verduras, legumes. Ele falou, não posso, vocês vão adoecer, e aí o rei vai atacar, e eu vou ser responsabilizado, posso até morrer por isso. Vamos fazer um teste. Deixa a gente comer 10 dias só isso, e se a gente ficar mais magro, pálidos, mais abatidos, a gente come o que você quer. Senão você mantém nossa alimentação. Né? Aspenaz, que era o chefe dos eunucos lá, ele autorizou. E 10 dias depois, Daniel e seus três amigos, Sedraque, Medaque e Abednego, né? Eles estavam muito mais saudáveis do que os outros sábios que estavam lá. E aí, então, a partir daí, eles só comiam isso, né? Eles mantiveram a alimentação deles dessa maneira. Então, quer dizer, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo e a ciência está comprovando. Por que nós, então, continuamos a nos alimentar errado? Por que nós continuamos a acabar com a nossa saúde? Aí a pergunta. É igual a pessoa, tá vendo que o cigarro tá matando, que tá vindo problema de saúde, que tá vindo efizema, que vem o câncer, que dá risco maior de infarto, de AVC, e a pessoa com cigarro na boca. Depois que dá um derrame, fica paralisado, depois que dá um infarto, um coração fraco, se é que ele sobrevive, ou dá um câncer, a pessoa sofre terrivelmente para morrer, porque geralmente é difícil retroceder, aí a pessoa é tarde. Por que fumar? Você não sabe o que faz mal para você? Por que usar coisas que fazem mal para você? Por quê? Fica aqui essa meditação, queridos irmãos. Por que acabar com a nossa saúde e se autodestruir? Por quê? Por que consumir cafeína sabendo que faz mal para você? Que é, que é um alimento que ele provoca uma aceleração artificial no nosso corpo. Que faz mal. Por quê? Por quê? Hum? Por quê? Né? Por quê? Por que beber bebida alcoólica sabendo que faz mal para você? Causa cirrose, causa diabetes, causa um monte de problema. Por quê? Já vi pessoa quase cega por conta de diabetes e continua bebendo. Por quê? Será que né, a pessoa já viu o próprio irmão da pessoa morreu de câncer, de cirrose, de tanto beber e a pessoa continua bebendo? Por quê? Por que se autodestruir dessa maneira? Por quê? Eis a pergunta. Por quê? Tá certo, queridos irmãos? Vamos servir a Deus.
que a gente ganha muito mais. O nosso corpo chama Deus, chama a saúde. Se você não tiver saúde, você não pode fazer nada, tá certo? Então, estude Gênesis, porque ele é a base da Bíblia inteira. Se você estudar Gênesis, Daniel e Apocalipse, você compreender esses 3 livros, você compreende totalmente a história de Deus. Porque você vai ter a criação, como tudo começou, todos os exemplos. E aí, em Daniel e Apocalipse, você vai ter o quê? Você vai ter fatos que vão acontecer ainda, que já aconteceram já, alguns, outros que ainda vão acontecer. Vão ter profecias, vão entender um pouco do que vai acontecer no fim, vão entender essa grande batalha entre o bem e o mal que estamos vivendo. Você entende? São os 3 principais livros. Mas para você entender Apocalipse e Daniel, você precisa ter lido toda a Bíblia, você ter estudado todos os livros da Bíblia. Por quê? Como disse Ellen White, é em Apocalipse que todos os livros da Bíblia se unem. Todos. Tá certo? Por isso você precisa de todo o ensinamento. Então vamos estudar, queridos irmãos. Não é ir na igreja uma vez por semana, 2, nem que seja 7 vezes por semana. Não é lá que você vai aprender. É você na sua casa, pegando a sua bunda, sentando na cadeira, deixando doer até. Sentar lá, pegar a sua Bíblia, ler, reler, ver programas que façam da Bíblia, tirar as suas dúvidas, estudar junto. É assim que você vai desenvolvendo, é assim que você vai aprendendo. Tá certo? Então pensem, queridos irmãos, pensem se vocês estão vivendo corretamente ou procurando doença. Vamos fazer uma oração para encerrar. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Abra minha mente das pessoas para que nós possamos correr para a alimentação saudável, procurar fazer o que é certo e não sofrer com dor de estômago, sofrer com doenças que nós não precisamos sofrer. Tá certo, meu Deus? Muito obrigado mais uma vez por essa meditação. Obrigado por ter ido em São Paulo e voltar em segurança, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Continue me iluminando e me abençoando. Esse seu servo humilde, fiel e obediente. Obrigado, meu Deus, por mais essa meditação. Que todos nós possamos absorver e pôr em prática nossas vidas tudo que foi aprendido hoje. Que as pessoas que estão trabalhando, seja que estejam me ouvindo não inscritas no canal, ou as que estiverem inscritas no meu canal, me ouvindo ou não, possam voltar para casa em segurança. Muito obrigado, meu Deus. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico, meu Deus. Amém. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos.